Bom dia a todos, a paz do Senhor. Olha nós aqui mais uma vez para trazer aqui uma mensagem poderosa da parte de Deus. Ontem foi o culto de senhoras na nossa igreja e eu, observando em alguns textos, eu vi um texto bem interessante que fala sobre uma mulher, uma viúva bem conhecida, a viúva de Naim. Vamos ver como é que fala o texto aqui. Isso está localizado no livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. A palavra do Senhor fala assim: Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Interessante essa palavra. Vamos lá. Uma mulher viúva, não tinha mais marido. O marido dela já tinha falecido. Agora, ela também tinha perdido seu único ente querido, seu filho. Agora, para ela, a descendência dela já teria ali, acabado. A descendência dela não iria mais aumentar. Acabava ali, porque ela era viúva. O único filho que tinha morreu. E ela ia fazer o velório do seu filho, o seu funeral, e ia uma grande multidão daquela cidade. Porém, ali também vinha Jesus. E ela encontra-se com Jesus. Jesus vinha com a multidão e ela vinha com a multidão. E a multidão que ia fazer um velório, que ia sepultar aquele filho, encontra-se com Jesus. E Jesus, em meio a isso, ele se comove com aquela situação daquela senhora. Talvez ele não se comove só por vê-la fazendo um funeral, mas saber que ela ali acabava toda a sua descendência, porque o único filho que ela tinha, marido já não tinha mais, porque ela era viúva. E agora ali o Senhor se compadece daquela mulher. E trata diretamente com ela. Trata diretamente com ela. No momento que trata com ela ali, porque Deus não trata com mortos, Jesus não trata com mortos, primeiro trata com os vivos, e tratou diretamente com aquela mulher. E ali ele fala com aquela mulher, e agora ele vai ao morto, ao defunto, e toca o caixão e diz: levanta, e o morto na mesma hora levanta e começa a falar. Ou seja, se você acha que tudo está acabado para você, se você acha que o fim de tudo chegou, ainda que seja uma dificuldade que você não possa dar tamanho a ela, seja muito grande, mas quando você tem um encontro com Jesus, existe esperança, existe ressuscitação, existe oportunidade, existe mais uma chance, né? Jesus é muito bom quando você se encontra com Jesus, porque aquela mulher só tinha somente um filho, e aquela mulher tinha perdido seu filho, e naquele momento ali tinha acabado tudo para ela. A viúva de Naim não tinha mais marido, porque era viúva, a viúva não tinha mais filho, porque o único filho que tinha padecido, mas ela vinha com a multidão para fazer o sepultamento do seu filho, e ela encontra quem? Jesus indo com uma multidão. Quando ela encontra com Jesus, Jesus se dirige a ela diretamente e se comove por aquilo que está acontecendo na vida dela. E Jesus vai até o morto e o ressuscita. Aquela mulher, para ela, parecia que tinha tudo acabado, a sua geração iria se acabar ali.
Mas Jesus ressuscita o seu único filho que ela tem. Jesus dá uma nova oportunidade. Ela teve um encontro com Jesus. Ela ia com a multidão para fazer um sepultamento e Jesus vinha com a multidão. Ou seja, a multidão que seguia Jesus, aqueles que viam as curas que Jesus fazia, os milagres, e os curiosos vinham seguindo Jesus, viam uma multidão acompanhando Jesus. Porém, a multidão que ia fazer o velório junto com essa mulher encontra-se com Jesus. Ou seja, quando você encontra com Jesus, a cura, a libertação, a ressurreição. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque Ele vai restaurar, Ele vai ressuscitar, Ele vai libertar, Ele vai dar uma nova oportunidade, porque Ele é o Deus que cura, salva e liberta e ainda dá oportunidade. Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e toda autoridade está sobre Ele. Amém? Eu deixo essa mensagem para que você medite. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Meu Deus, nos ajuda a ter um encontro verdadeiro com o Senhor, para que possamos, meu Deus, ser transformados, para que possamos ter mais oportunidades. Seja conosco, nos permita te encontrar, Senhor. Assim eu te oro e assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, irmãos, a paz do Senhor.